Pérola News, o podcast da Pérola, passando informações de Carlos Chagas e região. Hoje vamos falar de ação anulatória de eleição de mesa diretora da Câmara de Vereadores de Carlos Chagas. A excelentíssima juíza, doutora Lília Lícia de Souza Caetano, deferiu liminar determinando o afastamento da cadeira de presidente da Câmara Municipal do vereador Acácio Schelles e, consequentemente, determinando novas eleições. O vereador Júnior Márcio de Souza da Silva, autor da ação, também foi convidado para essa entrevista, mas preferiu se pronunciar só depois das novas eleições. Bom, nós estamos aqui no podcast da Pérola FM recebendo o vereador Acácio Schelles, ele que é presidente da Câmara de Vereadores de Carlos Chagas, e é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Vereador, obrigado por nos atender. Atendendo aí as demandas e respondendo. Então, vereador, a juíza de direito, doutora Lícia de Souza Caetano, eles pediram uma liminar, né, pedindo aí o seu afastamento e também a realização de novas eleições. O que na verdade aconteceu? Neto, o que aconteceu foi que nós tivemos a eleição no início do ano, onde a mesa diretora foi eleita, composta por Marcílio Cicobi, presidente, eu como vice-presidente, e Odenir como primeiro secretário, né? Acho que a Biné, segundo secretário. Logo após essa eleição, o presidente Marcílio ficou mais ou menos por 3 meses e logo depois pediu afastamento do cargo, porque ele trabalha num banco particular e acho que começou a comprometer o trabalho dele no banco, né? Ele queria sair até antes, a gente conversou com ele, pediu para ele ficar mais um tempo e tal, mas chegou mais ou menos 3 meses, ele pediu para sair, que não dava para ele, que ele não ia arriscar o trabalho dele, né? Já estava complicando o trabalho dele. E aí, sendo assim, seguindo o regimento interno, que tinha sido votado entre os vereadores, né? E aprovado por 9-1, que se houvesse a saída do presidente, o vice entrava no lugar, eu assumi, né, a presidência da Câmara. O vereador Júnior Márcio, né, que tinha sido o candidato a presidente derrotado até então na eleição, ele não aceitou, né, entrou na justiça, porque eu não poderia ter sido candidato a presidente novamente, né, que eu já tinha sido 2 anos. Né? Mas no nosso entender, no entender do nosso jurídico, no entender de 2 ou 3 advogados, até de Belo Horizonte, que eu nunca fico só em um, estava correndo tudo normal, porque eu não voltei presidente, eu voltei como vice. Eu saí, eu entrei como presidente na vaga do Marcílio, né? Então, o Márcio entrou na justiça, né, falando que estava errado e tal, e a gente, então, ele pediu a liminar, mas até então a gente estava tranquilo, porque a gente tinha documentos que provavam tudo que aconteceu na Câmara. Foi tudo votado, foi tudo dentro do regimento da Câmara, né? Mas aí, para nossa surpresa, a juíza deu essa liminar, já mandando fazer uma nova eleição, me afastar como presidente, né, sem que a gente tenha tido nem direito de defesa, de mostrar os documentos que a gente tinha, entendeu? Aí, agora, nós tivemos nova votação na última reunião que teve, porque, no entendimento do nosso jurídico, se ela me afastou como presidente, eu entrando na vaga do Marcílio, eu volto para a posição de origem, vice-presidente. Não tendo presidente, até então, eu ficava no comando daquela reunião e marcaria a nova eleição, né? Se antes disso a gente não ter um resultado dos nossos embarques que foram feitos, né? Tanto aqui como Teoflotone, vamos também para Belo Horizonte, né? Deixando claro que essa liminar que ela deu não é nem uma decisão de primeira instância, isso aí a qualquer momento pode cair, né? E nós vamos lutar por isso onde tiver que ir, né? Porque a gente sabe que a gente fez tudo dentro da lei, não tem nada de errado, né? No nosso entender, lógico. Então, mesmo assim, na última reunião, fizemos uma nova eleição, uma votação lá dentro entre os vereadores, para ver se eles aprovavam eu ficar até que marque essa eleição, que já foi marcada para o dia 25, né?
Os vereadores aceitaram, foi 8-1, né? Só o Júnior Márcio que foi contra, né? O autor da questão até então. Então nós estamos aguardando. Ou o resultado da nossa... O resultado do recurso? Dos agravos do nosso recurso, ou então vamos fazer a eleição no dia 25. Ok. Vereador, até para esclarecer, a partir dessa liminar, isso, né, começou a divulgar isso, e aí começa aquelas informações na internet, e que o senhor teria já um acordo com o Marcílio, com o vereador Marcílio, para ele poder renunciar. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também. Não, isso aí, a internet às vezes ela é muito boa para uma coisa, mas para as pessoas ruins, ela ajuda muito, né? Eu estou vendo aí rede social que me deixa até triste, que a gente vê aí nas redes sociais ex-vereadores, né? Principalmente os que foram derrotados, né? Que aproveita disso aí para estar divulgando essas fake news, parentes de vereadores que estão lá com a gente, que votaram até a favor que o vice-presidente entrasse no lugar do presidente, se fosse o caso, né? Lá atrás isso foi votado. Aí você vê divulgando aí, soltando várias fake news, que o prefeito foi visto pegando dinheiro em banco, que não tem nada disso, que eu vou ser caçado, que vários colegas lá vão ser caçados, tem nada disso, sabe? O prefeito, ele até faz questão de ficar longe das decisões da Câmara, ele não entra nesse mérito, né? Você vê até então essa disputa aí tá entre eu e o Júnior Márcio, e até porque os dois são vereadores da base do prefeito, entendeu? Ele não entra no meio de decisão nenhuma, ele não entra no meio de eleição de Câmara, né? E o que me chateia é que começam a divulgar essas fake news, essas mentiras em grupo de zap, em Facebook, sabe? Aí aquelas pessoas ruins vão se repassando, né? Aqueles que têm dúvida, toda hora tá ligando, procurando saber, e a gente tendo que repetir a mesma coisa, né? Então não tem nada disso, vereador nenhum vai ser caçado por conta disso, não teve nada de filmagem, de pegando dinheiro em banco, de comprando vereador, não teve nada disso, até porque o Marcílio, desde o primeiro mês que começou, ele viu, ele sentiu que isso ia atrapalhar o emprego dele, sabe? Ele chamou a gente, falou que não ia dar certo, nós ainda tentamos segurar ele mais um tempo para ver se ele, né, via que aquilo ali dava para ir até o final, mas para ele não deu, foi uma surpresa para nós no dia que ele chegou lá e leu a carta falando que ele estava afastando, que ele estava saindo, que não dava, ele não ia arriscar o emprego dele, né, que hoje ele está vereador, mas ele não é vereador, ele vive do emprego dele, né? Então a gente vê essas mentiras, né, soltando em grupo, isso deixa a gente muito triste. E aí quando você olha, são pessoas que, advogados até, sabe, entendem do caso, sabe que não é aquilo, mas faz por maldade, sabe? Isso deixa a gente muito triste, né? Mas eu creio que a verdade vai chegar, que a gente vai provar que foi tudo dentro da lei, né? Mas se até lá a gente não conseguir, a gente vai fazer a eleição, assim como a juíza pediu na liminar, nós vamos cumprir, entendeu? Mas não vamos deixar de ir até as instâncias superiores, até onde tiver que ir. Até porque para provar a minha inocência, provar que eu não fiz nada de errado, entendeu? Nós fizemos tudo dentro da lei. Se eu estou errado, 90% dos vereadores lá também tá, porque 90% deles votaram. Eu não peitei ninguém fazendo isso. Isso foi votado lá dentro da Câmara, entendeu? Só que agora alguns calam, né? Alguns calam, outros compram a briga junto, mas a maioria cala. Mas o documento tá lá, entendeu? Dos 11 vereadores, 9 votou a favor, porque eu era presidente, eu não podia votar. Só um foi contra, entendeu? Entendi. Vereador, obrigado pelas palavras. Beleza, precisando, nós estamos aqui. Valeu, Neto, foi um prazer. Vamos agora com o doutor Tássio Leite, ele é representante jurídico da Câmara de Vereadores. Doutor, obrigado por nos atender prontamente. Bom dia, Neto, bom dia a todos. De antemão, a gente já agradece desde já, né, a oportunidade, porque é uma oportunidade valiosa para a gente tentar elucidar, né, o povo caluchaguense aí sobre essa situação que está acontecendo na Câmara Municipal de Carlos Chagas. Bom, doutor, eu já perguntei para o vereador Acácio Schelles, e agora, né, já uma visão jurídica de tudo, eu queria que o senhor explicasse até para poder as pessoas entenderem, né, o que aconteceu. Sim, Neto. Para a gente poder compreender essa situação no momento, é preciso a gente voltar numa ordem cronológica dos fatos. O que eu quero dizer com isso?
Em 2022, ocorreu a eleição, né, da Câmara Municipal de Carlos Chagas. Naquela oportunidade, a gente pegou o regimento interno e a lei orgânica para poder fazer a condução dessa eleição. E a gente verificou o seguinte, que existia, no caso da lei orgânica, uma emenda à lei orgânica municipal, que nesse caso proibiria a recondução, ou seja, a reeleição do vereador Acácio Souza Chagas. Mas não existia nenhuma proibição para o cargo de vice-presidente. Para colocar, vamos dizer assim, a palavra literal do artigo, ele falava que era proibido, né, para concorrer às eleições, né, subsequentes, o vereador não poderia ser reconduzido ao mesmo cargo. Ele não poderia concorrer ao mesmo cargo. Então, o Acácio simplesmente ele fez a concorrência no cargo de vice-presidente. Naquela oportunidade, foi feita a eleição, e posterior a essa eleição, é importante a gente destacar isso para o pessoal. O regimento hoje interno da Câmara Municipal, você ter ideia, ele está tão defasado que o original dele ainda é datilografado. A gente fez até um material lá digital, tudo mais, para poder ficar um pouco melhor para compreender. Só que existem situações lá que nem se encaixam hoje no momento. O direito evolui com a sociedade, evolui com o tempo que vai passando. E com isso existem as necessidades de fazer as alterações, as devidas alterações. E naquela oportunidade, a gente entendeu que não existia previsão legal para algumas situações que poderiam acontecer no futuro. E aí foi proposto, é importante frisar bem para o pessoal, né, entender, o presidente Acácio não participou do projeto de alteração do regimento interno, ele não votou na oportunidade, porque ele era presidente da Câmara, e aí nessa oportunidade a vedação de votação, e naquele momento o resultado deu 9 votos a 1. 9 votos favoráveis à modificação, né, do regimento interno e 1 voto contra. Um fato interessante, que é preciso também colocar para poder esclarecer o pessoal. O Márcio, que hoje entrou com a ação, ele faz parte de uma comissão provisória permanente da Câmara. O que faz essa comissão? Ela analisa todos os projetos que tramitam na Câmara. E naquela oportunidade, o próprio Márcio, como presidente de uma das comissões, ele deu o parecer favorável ao projeto. Então, o projeto em si, ele não tem nenhum questionamento de ilegalidade, de irregularidade, nem nada. O que existe hoje, junto ao processo do Júnior Márcio, é um questionamento de que, ao Acácio retornar à presidência através da substituição devido à renúncia do vereador Marcílio, gerou-se uma interpretação de que houve uma recondução. A gente, enquanto assessoria jurídica da Câmara, a gente está lá para poder orientar não só um vereador, mas todos. E, como a ação foi ingressada contra a Câmara Municipal de Carlos Chagas, cabe a nós fazer uma interpretação de todo o contexto e fazer as devidas, né, defesas. Adentrando agora no mérito processual, o que se questiona no momento lá não é nem no momento, não é nem questão de mérito, quem está certo ou quem está errado. Isso vai caber a um julgamento do processo lá no final. O que se questiona no momento é a forma que foi dada a liminar, é o procedimento que se determinou nessa liminar e que, ao nosso ver, como assessoria jurídica, existem pontos controversos que cabe tanto o recurso, que é o que a gente entrou pedindo efeito suspensivo, e cabe também os embargos de declaração que a gente também opôs junto à comarca de Carlos Chagas, que ainda não foi julgado. É sabido, né, por nós que operam o direito, que uma decisão liminar, na linguagem, vamos dizer assim, popular, é uma decisão precária. O que significa isso? É uma decisão que pode ser revista a qualquer momento, inclusive pela própria magistrada doutora Lília. E é esse intuito que a gente fez até agora, de tentar demonstrar para ela que não é questão de mérito que a gente está discutindo, mas a forma que foi feita a liminar e as determinações que estão impostas, existem pontos controversos em questão processual que devem ser revistos, para a gente até ter uma segurança posterior de cumprimento da própria decisão dela. Então, deixando bem claro que aqui a gente não está, como eu vi veiculando nas redes sociais, questionando o cumprimento ou não da decisão, ou questionando o mandamento dessa ordem judicial. O que a gente está questionando é a forma
o procedimento e as determinações que foram impostas nessa decisão. Então, Neto, só concluindo, houve então uma impetração, né, ou interposição, desculpa, de um recurso de agravo de instrumento, e nesse agravo de instrumento a gente pede o que a gente chama de efeito suspensivo. O que seria isso? É mais ou menos, trocando por palavras populares, doutora, segura, né, a ordem aí da sua decisão enquanto a gente discute uma situação aqui importante. Só que aí o doutor Renzo, lá, né, da turma recursal, ele entendeu de que há a necessidade de cumprimento da decisão para posteriormente a discussão. É importante a gente, mais uma vez, destacar: a Câmara Municipal sequer manifestou ainda a defesa nos autos. A gente precisa distinguir e precisa separar os momentos processuais. Não existe nenhuma defesa no processo. A Câmara não foi ainda oficialmente, não existe prazo oficialmente para a defesa nos autos. A gente ainda está numa fase preliminar. O que seria isso? De discussão processual sobre a forma que foi dada essa liminar. O que pode ser mantida, logicamente, o direito ele existe dois caminhos: ou se mantém uma ordem judicial, ou se altera, ou se revoga essa ordem judicial. Então a gente hoje está nesse, vamos dizer assim, imbróglio processual, inclusive surgiu no percurso dos recursos mais uma questão de ordem que precisa ser analisada pela doutora Lívia, que é, ao ingressar com a ação, o Júnior Massa utilizou o que a gente chama de rito ordinário, né, na ação civil. Quando a gente agravou o tribunal, que é, né, o órgão superior imediato, o desembargador, de nome Persiane Pena, ele simplesmente interpretou identificou mais uma questão controversa, que é o quê? Ao ver dele, ele não era nem competente para julgar aquele processo. Por quê? Porque ele entende que até no ingresso da ação, ele foi utilizado o rito incorreto. Na interpretação dele, seria o mais correto ingressar com a ação no Juizado Especial da Fazenda Pública. Então, assim, todas essas situações são questionamentos que têm que ser feitos antes de discutir o mérito. E é o que a gente está fazendo. Porém, a gente conhece, sabe que a velocidade, né, da informação, tanto através da internet como das redes sociais, não é a mesma velocidade dos acontecimentos processuais. Então, hoje, para que todo mundo tenha entendimento vamos dizer assim, da questão processual, não existe nada, nenhuma decisão definitiva. A gente está ainda em discussão de uma decisão liminar. Existem alguns questionamentos jurídicos que a gente entende que pode haver essa alteração dessa liminar, pelo menos no contexto que foi apresentado. Só a título de exemplo, o pedido do Márcio na liminar, se você for olhar a inicial dele, a liminar dele só pede o afastamento, não pede a realização das eleições imediatas. Então, a gente entende até que essa decisão ela ultrapassou até mesmo o próprio pedido do Márcio. Então, são coisas que a gente tem que adequar, são situações que a gente tem que mostrar para a juíza, para assim, se no mérito ela entender que houve essa irregularidade, que volta a repetir, é mera interpretação, porque a alteração do regimento interno, ele não colide com a emenda da lei orgânica. Ao contrário, ele complementa. Então, o fato de entender que o vereador Acácio foi ou não reconduzido ao cargo do presidente é mera interpretação e não vedação legal. Então, isso a gente precisa esclarecer. É lógico que a gente, por isso que eu vou ressaltar e parabenizar pela iniciativa, porque não é nossa personalidade, nosso feitio ir em rede social e ficar batendo boca ou discutindo esse tipo de situação. Cabe a nós, como jurídico da Câmara, como profissional, defender os direitos da Câmara sem especificar A ou B vereador. Em poucas palavras, que eu acho que já dei uma delongada, seria esse o contexto do momento. Se tiver algum questionamento para ser esclarecido. O senhor falou sobre o efeito suspensivo, né, que foi negado. A partir de agora, qual o próximo passo? Então, Neto, o efeito suspensivo, ele não entra também no mérito da decisão. Ele simplesmente fala assim, enquanto a gente discutir uma situação aqui, paralisa esse efeito dessa decisão aí. O recurso de agravo que a gente interpôs, ele vai prosseguir normalmente.
e vai ter um julgamento. Esse recurso de agravo, ele só questiona a decisão liminar. Paralelo a isso, existe um recurso que a gente opôs aqui contra a decisão, que a própria doutora Lília, ela vai fazer essa análise e apreciação, que é os embargos de declaração. Nesses embargos de declaração, a gente tenta mostrar para ela, para a doutora, de que existem pontos controversos na própria decisão dela que precisa ser esclarecido antes de eventual cumprimento ou antes de algum outro tipo de recurso. Então a gente também está no aguarde, né, dessa decisão, e a gente pede um pouco de urgência devido ao quê? Que já houve até a marcação, né, dessas novas eleições. Então a iminência de ter um direito do próprio ACAS ser lesionado, ele está em flagrante. Então os recursos que a gente pode manusear, a gente está fazendo. Só que eu vou voltar a repetir, na maioria das vezes a velocidade de resposta não é a mesma dos acontecimentos. Então a gente está nessa expectativa aí de que até a eleição existe alguma decisão que possa modificar o contexto que está hoje apresentado. Ok, eu conversei com o doutor Tasso Leite, ele é assessor jurídico da Câmara Municipal. Obrigado pelos esclarecimentos. Ok, bom dia a todos aí. E qualquer coisa que alguém tiver, algum tipo de esclarecimento necessário, as portas da Câmara estão abertas para a gente poder fazer esse esclarecimento. Bom dia. Bom dia, Neto. Bom, estamos aqui com o vereador Marcílio do Banco. Vereador, primeiro agradecer a sua presença. Eu que agradeço, né, o convite, e estamos aí para poder bater uma prosa aqui e esclarecer alguns casos que vem acontecendo aí referente à minha pessoa, né, à Câmara Municipal de Carlos Chagas. Estou à disposição. E primeiramente, assim, um bom dia a todos aqui e ao povo de Carlos Chagas, a quem eu devo total respeito. Vereador, Vereador, nós conversamos, né, com os outros vereadores, com a Cássio Cheres, e tudo envolvendo a sua candidatura. O senhor foi eleito para a Câmara de Vereadores, depois o senhor renunciou. Acho que a maior pergunta e a curiosidade que todos têm é por que o senhor renunciou? Neto, o que aconteceu comigo? Eu disputei uma política séria, sem coisas erradas, uma disputa leal, onde eu vinha ganhar para a presidência da Câmara de Carlos Chagas. Coisas que muitos almejam, né, que tem aquela ganância, aquela coisa, tem várias coisas, o ego de ser presidente. Vários motivos, né? Isso. Aí ganhei, ao assumir, teve um tempo, como assumi a Câmara, eu vi muitas vezes assim uma incompatibilidade de horários, de serviço com o meu trabalho do Cicobi. O senhor não imaginou que ia sugar tanto o seu tempo? Isso. Aí muitos aí me conhecem, e quem não me conhece, eu trabalho no Cicobi há mais de 20 anos. Aí quando começou a questão da presidência da Câmara, mexendo, você tem que resolver algumas coisas, assinar algumas coisas e fazer um trabalho bem feito. Foi aonde eu comecei a ver que não estava batendo questão de horários. Aí muitas vezes estava me atrapalhando no meu serviço do Cicobi. E a gente, para poder fazer uma coisa, qualquer coisa que a gente for fazer, eu acho que a gente tem que fazer bem feito. Né? Na questão aí, não é ser bom, tá meio presidente, você tem que ser presidente mesmo. Você tem que abraçar a causa, saber o que você está fazendo, você tem que estar por dentro de tudo, e isso requer tempo. E assim, eu sempre brinco e falo que longe de ser santo, que eu não sou e nunca vou ser, mas gosto de minhas coisas certas. Quem me conhece sabe disso. Aí, devido a isso tudo aí, eu cheguei a uma conclusão de me renunciar do cargo de presidente da Câmara. Foi feito tudo corretamente, não teve nada de ilegal, nada de certo, devido a tudo que a essa questão, que eu jamais fui pensar assim friamente e tal, na minha situação que eu estava passando, e não ia colocar em risco tipo meu serviço, um banco aí que eu trabalho mais de 20 anos, que é meu sustento, onde eu tiro tipo o pão de cada dia lá da minha casa, minha família que eu venho criando é de meu trabalho. Aí você imagina colocar em risco, e vereador, estou vereador. Ano que vem aí, já acaba, vem uma política, se candidatar e ganhar, você fica, mas não, acabou. Aí você imagina, você coloca em risco um serviço há mais de 20 anos, Deus o livre e guarda, e acontece de você ser tipo, demitido de um serviço, aí já perde como vereador, e aí, como é que eu ia tocar a minha vida? Não tenho arrependimento nenhum, quero deixar bem claro que isso aí eu tenho que, tipo assim, esclarecer ao povo de Carlos Chagas que votou em mim, que confiou em mim, assim, do que eu fiz, eu não tenho arrependimento nenhum, da renúncia, e fiz o melhor para Carlos Chagas, dentro das leis. Vereador, assim que isso saiu na internet, né, lembrando que a juíza Lília, a doutora Lília Lícia de Souza Caetano,
ela emitiu aí uma liminar, né, afastando o vereador Acácio Chaves da presidência. E a partir desse momento que isso caiu na rede social, começou alguns falatórios, né? Como o senhor teria um acordo com o Acácio Chaves, o vereador Acácio Chaves, e o senhor recebeu benefício para renunciar. Fala um pouquinho sobre isso. Neto, e essa parte aí é a parte que assim, eu fiquei tipo assim, mais chateado dentro da política, que é a questão, e isso eu coloco assim, como uma baixaria. Eu, assim, consciência tranquila, estou com a alma tranquila, consciência leve, não devo nada disso aí. Esses boatos aí, eu ganhei 50 mil reais, eu ganhei um terreno próximo à delegacia, eu ainda faço até resenha, falo que o terreno é um terreno bom, perto da delegacia é um terreno mais seguro, né? Mas aí eu ainda brinco e falo, quem fez isso aí, quem vem falando, quem vem batendo em cima, vou montar do vereador e Marcílio do banco, e as pancadas estão sendo pesadas e praticamente focadas mais para ele, eu acho assim, pensa bem, respeita as pessoas, que eu falo que o trem mais bonito do mundo é respeito. Quem dá respeito quer respeito. Estou de consciência tranquilíssima. Isso aí estou falando de alma lavada. E quem me conhece, eu volto a repetir, sabe quem Marcílio é. Eu jamais ia me vender. Questão de 50 mil reais, questão de terreno. Eu tenho minha consciência limpa. Eu tenho uma família que eu falo, eu sou casado, tenho um filho de 12 anos, uma menininha de 6 anos. E é ruim, rapaz, quando você escuta, meu filho chegou para mim em casa perguntando: ô pai, que conversa é essa que o senhor 50 mil? Você imagina a situação que a gente fica. Expõe a gente. Para esse pessoal dessas conversas aí, eu só peço para eles assim: você põe a mão na consciência e quando falar alguma coisa, fala e prova. Traz as provas. Vamos botar as provas que o Marcílio ganhou 50 mil, que o Marcílio ganhou o terreno, prova. Aí sim, o Marcílio vai ficar caladinho. Mas não devo, tô com a consciência tranquila. E eu adorei demais esse momento de vir aqui bater uma prosa aqui, de estar falando, expondo, conversando, sabe? Assim, por ter certeza que aqui vai, né, abranger muita gente, pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço, e eu só quero deixar bem claro, jamais vou me vender. Essa decepção, eu garanto que o povo de Carlos Chagas, não vou falar nem os eleitores, falou o povo, no geral, não vai escutar de Marcílio do banco, não. De se vender, não. Aí eu acho que, mais uma vez, peço respeito. Eu tinha vontade, assim, de saber mesmo a pessoa que anda fazendo isso. Não é para brigar, não. Vou brigar, não. É para chegar para a pessoa numa boa. Então, rapaz, você tem consciência, você tem família, você sabe o que você está causando nisso aí? E dentro da política, uma coisa que eu vejo, né, é a questão de, muitas vezes, você desponta um pouco. Não sou melhor que ninguém. Mas, graças a Deus, eu tenho amizade com todo mundo. Eles falavam aí na política que eu era o vereador dos ricos. Que chance que tem, vereador dos ricos? Não. Eu falo de coração, eu sou vereador do povo. Rico, preto, branco, pobre, de qualquer um. Desde quando pessoas boas, pessoas de caráter. E o mínimo que eu devo para eles aqui é um esclarecimento. E eu estou aproveitando o momento aqui, até fazendo isso aí. Se estiver conversando até a mais, você me desculpa. Mas eu acho que é a hora da gente falar. E quando você vê as pessoas batendo, aí vai muitas vezes direcionando mais só para um canto, para o outro. Ah, não, foi errado, se vendeu. Não foi nada feito ilegal. Tudo foi dentro das leis. A renúncia, tudo dentro da lei pode ser feito. Vê-se a liminar, melhor liminar da juíza, o promotor deu lá, deu para afastamento imediato de um presidente. Quem sou eu para questionar a juíza, uma coisa ou outra, mas é a única vez na história eu vejo falar que a pessoa, muitas vezes, um exemplo, o Júnior Márcio, né, que entrou com a questão contra isso aí, para anular a eleição, aquela coisa e tal. Ele montou o processo com o advogado, o direito dele, está isentado, um promotor deu favorável, uma juíza dá para afastando, a pessoa sem direito à defesa. Como que você é julgado e, tipo um exemplo, tipo condenado e um liminar, não foi uma coisa sem direito à defesa. Eu tenho uma coisa contra você aqui, eu bolo um processo, chamo o advogado, vamos fazer o processo, bolo, e você vai ser praticamente já condenado sem direito à defesa. E é esse caso aí, eu nunca vi, não entendo de leis não, mas a primeira vez que eu vejo falar na história. Não vou falar em Carlos Chagas, não, na história. Na sua visão, uma decisão foi tomada sem analisar o mérito da questão, sem julgamento? Isso, minha opinião. Sem analisar, sem ver, sem ouvir. Eu acho que o mínimo que tinha que ter visto tinha que ter ouvido o outro lado.
Não, um advogado, o que aconteceu? Mandou, meritíssima, o que foi feito de errado? Teve uma lei lá, questão de renúncia, caso a pessoa renunciasse a partir de tanto tempo, todos, só um foi contra, o próprio Júnior. O restante, todos os vereadores aprovaram, todos. O Júnior, não, ao direito dele, né? Ninguém é obrigado, todo mundo. Mas ele aprovou. Depois disso aí, vem a renúncia dentro das normas da Câmara Municipal, lá tudo certinho. Acontece um caso desse e simplesmente vem um eliminar, sair imediatamente, não sei o quê. E sem falar outra coisa, o transtorno que causaria essa eliminar. Tivemos uma reunião agora, terça-feira, e nessa reunião, o vereador Júnior Márcio bateu na tecla lá que tinha que já se afastar imediato o presidente, que não aceitaria de jeito nenhum. A maioria entrou em acordo para poder manter o presidente interino até ter novas eleições, ou se sair também, algum eliminar, para ele manter ele no cargo. Se tivesse feito o que ele queria, parava tudo. A Câmara não pagava nada, não recebia os pagamentos, vamos botar, os funcionários da Câmara não iam receber. Olha o transtorno de uma coisa dessa. Vamos ver um lado e outro. Vamos ver o lado dos funcionários, e se os funcionários não funcionam. Isso aí foi citado lá, que a Câmara está parada, nunca ficou parada a Câmara, desde o começo da gestão, ela vem trabalhando em função ao povo. Eu acho que é outra coisa que a gente, vocês, assim, eleitores, nós todos somos eleitores, ter mais consciência e procurar escolher pessoas que realmente, pelo menos, parecem que enxergam o povo de alguma maneira, e muitos não estão nem aí, né? Então eu acho que a gente tem que rever muitas coisas aí. E espero, né, vamos aguardar, ver o que vai dar aí essa liminar, alguma coisa que, na minha opinião, com todo o respeito à meritíssima, à juíza e tal, eu acho que foi muito precipitada a atitude que ela teve aí, não poderia ser dessa maneira. Com todo respeito. Vereador, agradecer, obrigado pelas informações. Isso vai ser postado no YouTube da Pérola FM e obrigado ao senhor por nos atender prontamente. Eu, assim, que agradeço, né, de coração, viu? Muito obrigado mesmo a vocês. Que Deus abençoe a todos nós aí. Um bom final de semana para todos. E estou à disposição, não só sua, como do povo de Carlos Chagas. Qualquer esclarecimento, praticamente quase todo mundo me conhece, mas quem não quer só procurar Marcílio do Cicobi, Marcílio do Banco, que nós estamos à disposição para poder fazer qualquer esclarecimento que for preciso. Muito obrigado e tudo de bom para nós.